Bem-vindos a mais um Pelerino Chronicles. Mais uma vez eu e Lipe. Acho que assim, já ficou claro que Vai ser uma dupla mais constante aqui. a dupla constante somos nós. Caseira vai aparecer com alguma frequência e nossos dois ícones. Diego e B, eles vão ser mais lendas, assim, de vez em quando Exato. eles dão as caras. De mês em mês eles aparecem aqui para contar mentira. Mas é isso. Hoje a gente trouxe um cenário novo. Eu estou em São Paulo com o Lipe. E tem novidade saindo aí, não vamos divulgar agora. Isso aí a gente vai guardar um pouquinho para contar. Mas por enquanto, estou em São Paulo a viagem. O Lipe aparentemente tem a biblioteca de corrida que a gente fez questão de colocar aqui. A gente prometeu no último episódio, não fez, e dessa vez vai fazer. A gente vai colocar nos comentários, mas na verdade eu vou dar uma pensada com calma nisso. Eu vou tentar colocar um link no Instagram, que a gente tem aquele Linktree lá que tem todos os links. Sim. E vou botar como se fosse a biblioteca do Pelerino, que vai ter tudo que a gente menciona. Então vai ter os livros que a gente já recomendou, aí artigo, que acho que fica melhor para consolidar. Bota um afiliado ali que a gente ganha 2 centavos a cada pessoa que comprar um livro. É isso, é isso. Brincadeiras à parte. Já pensou? Então, enfim, hoje a gente vai tratar de alguns assuntos. Acho que a ideia principal é seguir a trajetória do último episódio, que é falar sobre os treinos da semana, que é um tópico que a gente vai tentar trazer sempre para vocês, que vai ajudar a desenhar a trajetória do que a gente está treinando, o que a gente está fazendo também, embasar um pouco de porquê de cada treino, e vai tratar sobre os assuntos que a gente trouxe essa semana, sendo eles dicas para melhorar o tempo da maratona e, por tabela, a gente vai entrar em dois aspectos que vão ser o primeiro, como aumentar o seu volume de treino, e o segundo, como conciliar a rotina de treinos intensos com o trabalho, beleza? Então, começando... E tudo isso vai estar separado em capítulo também, tanto Spotify, YouTube, enfim, onde que vocês estiverem assistindo. Onde estiver assistindo, Spotify, YouTube, se você botar na barrinha aqui onde passa o tempo, você vai conseguir ver certinho cada momento que a gente fala de um assunto, porque a gente sabe que às vezes fica uma hora aqui tagarelando, mas você não tem esse tempo, você já pode pular para o assunto que você preferir entender ou escutar. Então vamos começar falando sobre... isso foi um questionamento que chegou pra gente, assim, foi bem orgânico, né? Na verdade, chegou algumas perguntas sobre dicas para diminuir o tempo de maratona. Então acho que vale a gente discorrer um pouco sobre as nossas abordagens para melhorar o nosso tempo. Desde a primeira abordagem, assim, em termos de como é que se ajusta a chegar num modelo de treino que funciona para você, até estratégias pontuais que vão te deixar mais rápido, assim, macetinhos, né? Acho que vale abordar. Começando, acho que é importante falar que, enfim, a gente não é treinador, nós não somos educadores físicos, tudo que a gente traz aqui é um relato da nossa experiência e dicas que a gente vai repassar sobre coisas que a gente já viveu ou já estudou, mas sempre é bom lembrar que essas orientações todas são boas em serem passadas por educadores físicos, também fisioterapeutas e ortopedistas, enfim, profissionais especializados em cada categoria, em cada modal que a gente vai estar tratando aqui. E sem sabonetar muito também, eu até respondi uma dúvida recente no Strava, que era o que você faria, tal, e foi de onde surgiu essa pergunta. A melhor coisa, usa isso para levar de insumo para discutir com o teu treinador. Eu não tenho dúvida de que os grandes treinadores que eu conheço, eles ficam felizes quando os alunos vão lá e levam e provocam sobre como melhorar. O pior aluno possível, talvez não para ganhar dinheiro, né? Porque um aluno encostado, ok, você tá pagando boleto, mas aquele aluno desengajado, desinteressado, também não dá nenhum tesão pro professor ficar em cima, o técnico querendo fazer melhorar, testar estratégia nova, então usem para isso também. Exato. Assim, o mais importante é a gente dar uma ideia para você levar pro seu treinador, muito mais do que a gente falar alguma verdade, alguma coisa pétrea aqui que você vai levar e fazer isso para a vida sem consultar ninguém. Então, partindo agora um pouco sobre essas estratégias que a gente tem para ficar mais rápido na maratona. Eu acho que uma das abordagens principais que eu consigo tratar é o primeiro passo, que é maratona não é o primeiro passo da corrida. Eu queimei essa largada, o Lipe provavelmente também queimou essa largada. Vocês falaram, na verdade a gente falou isso no último episódio, né? É sempre importante você construir um histórico na corrida antes de buscar a maratona, porque a maratona das diferentes distâncias talvez seja a primeira que realmente chega no ponto onde a suplementação faz uma grande diferença, onde a estratégia de prova vai fazer uma grande diferença. Porque se você vai correr 5, 10, 21, a depender do tempo também entra um pouco nisso. Mas se você vai correr essas distâncias mais curtas,
você pode pecar de forma mais fácil, né? Uhum. Você, enfim, se você largar uma prova de 5 emocionado, você vai pagar o preço na frente, mas é um preço mais barato, né? Vamos dizer assim. Uma prova de 10 da mesma forma e 21 também. A maratona, ela vem com um peso muito grande e, enfim, quando você tem um problema numa maratona de sentir que largou forte demais, tudo mais, no 30, você ainda tem 12 quilômetros para correr. Não são só 2, 3. Então, acho que são coisas importantes. Então, o primeiro ponto que eu acho que vale destacar é cria um histórico na corrida antes de querer abordar a maratona como um grande objetivo de tempo. Eu entendo que muita gente queira fazer, quero fazer uma maratona para falar que eu já fiz. Tudo bem. Treina, faz seu ciclo completo, mas depois que você parar e quiser realmente seguir isso para a vida, é importante você tentar desenvolver o seu condicionamento na corrida para poder transpassar isso para a maratona, né? Então acho que Sim. ganhar escala nisso, ficar bom, entender como é que funciona os 5 km, os 10 km, a meia maratona, antes de você extrapolar isso para a maratona, é muito importante para você já chegar mais maduro na distância. O que é chegar mais maduro? É saber lidar com planejamento, fazer o ciclo de treinamento direito, pré-prova, durante a prova e pós-prova. Eu acho que são fatores que você tem que já trazer uma bagagem e na maratona isso custa mais caro. Então acho que é importante ser um dos primeiros passos para você já conseguir ganhar um pouco mais esse alicerce da maratona, né? Acho que E também sem ter a mente limpa, sem ego, de tá ok e ainda não ter corrido uma maratona, mesmo que gente mais devagar do que você, talvez já esteja ali correndo maratona, postando sobre isso. Tem um cara que eu gosto muito, que é corredor, já praticamente profissional agora, que é o Alfie Thorpe. Ele ah, tem ótimos vídeos no YouTube. É um britânico que correu, acho que 1h01, 26, 29, na meia de Valência, faz 2 ou 3 semanas. E esse cara nunca correu uma maratona. Então, assim, óbvio que ele pode chegar em qualquer momento e fazer um 2:14, 2:12, talvez. Provavelmente ele vai correr para 2:07. Eu acho que ele vai correr na maratona de Sevilha em 2026. Mas ainda assim, ele nunca correu uma maratona e não exige ele tem isso tranquilo com o ego dele. ter Então, essa pressa, né? por sinal, o que que você, né, antes da gente dar um passo de como você diminuiria teu tempo de maratona, não, a pessoa que nos perguntou tem 3h15 e queria saber como que ela poderia se posicionar melhor para chegar no sub 3. Mas antes disso, o que que você faria se você tivesse, ó, já corri uma meia e tô pensando em correr uma maratona? Qual seria meu primeiro passo? É, Tá. Cara, então eu acho que primeiro serão dois pontos principais, que seriam a adaptação, a progressão de volume, né? Porque assim, uma meia maratona você pode treinar de diversas formas, mas muita gente às vezes treina fazendo um volume muito baixo. Então acho que a primeira etapa que eu faria seria fazer uma adaptação ao volume mais contínuo e crescente, né? Então, pega o volume lá semanal, se você corre seus 50, 60 quilômetros por semana e faz isso de forma recorrente. Começa a entender como é que seu corpo se adapta a essa carga de fazer recorrentemente um volume maior, seja isso 50, 60, 70, 80, o que for. Eu acho que o primeiro passo que eu faria seria esse, seria colocar um volume de treino constante para entender como o corpo responde e a partir disso começar a tomar diferentes medidas. Vai treinar um aeróbico, vai ficar fazendo uma temporada de montanha? Não, já tem um aeróbico bom, vai fazer velocidade, mas eu acho que o primeiro passo seria entender como é que o corpo responde a esse volume de treino mais contínuo e crescente, né? Existe a regrinha de bolso, que certamente muita gente já ouviu, que é de aumentar o seu volume de treino em, no máximo, 10% semana contra semana. Então, se você correu 50 quilômetros na semana seguinte, você vai tentar correr ali 55 e vai aumentando aos poucos, porque isso vai te ajudar a prevenir lesão, né? Então, acho que isso seria o primeiro passo. E um segundo passo que pouca gente aborda também é, quando você estiver fazendo esse processo, tenta trazer isso em conjunto com duas coisas principais. Cross-training, que é, vai pedalar, vai fazer um transporte, vai nadar, vai desenvolver sua capacidade aeróbica sem gerar impacto da corrida, que é um outro fator que vai te prevenir de lesão, e fazer sempre esse aumento de volume, essa adaptação, enquanto também faz fortalecimento. Porque muita gente faz essa abordagem, quero treinar para maratona. Faz o quê? Parece que desliga a chave da academia e começa só a correr. É, E aí é uma bola de neve que vai ter um preço. Então sem acho que dúvida. para mim seria esse passo. E para você? Sem dúvida. Eu até fiz essa pergunta porque a minha irmã, ela tá. E aí, muita gente, né, quer correr a primeira maratona ano que vem, tal, tal, tal. Acho que a primeira coisa é ganhar mais frequência de corrida.
Então, assim, já correr dia sim, dia não, pra mim é o mínimo que você pode fazer pra correr uma maratona Perfeito. se sentindo bem. E é uma regra muito fácil de seguir. Então, corre um dia, descansa o outro, e ainda assim conservador, né? Tem uma parte que eu acho que é mental de você entender que o seu longo vai ser maior do que uma meia maratona. Então, É. né, está ok com isso e ok com você ficar muito tempo em cima da sua perna, né? Time on feet. A própria Marina Rischvin, que é a melhor maratonista amadora brasileira atualmente, fiz um treino com ela essa semana, no final até digo como foi. Mas ela fez o longo dela, foi no sábado. Ela tá mirando fazer 2h39 em Valência e fez um longo de 2h45. Então, né, acho que tanto na alta performance como para as pessoas que estão começando esse time on feet, mesmo que seja muito devagar, eu acho que é importante. E para mim é o que eu mais né, prestaria atenção dentro de um primeiro ciclo. E é muito importante também para tirar a carga mental, né? Porque muita gente, assim, fica ansioso, fica com medo de longo, medo da prova. Meu Deus, como é que eu vou ficar 3 horas, 3h15, 3h24 correndo? Então, assim, você adaptar seu corpo a ficar esse tempo treinando. Obviamente, quando a gente fala de tempos maiores, existem diversas recomendações de treinadores de não treinar mais do que 3 horas por causa do tempo de recuperação disso para o corpo. Então, as abordagens para diferentes tempos de maratona vão ser diferentes por quê? Por causa do condicionamento e por causa desse tempo de treino, né? Porque se a gente for fazer um longo de 40 quilômetros, isso certamente vai tomar menos tempo do que alguém que vai fazer a primeira maratona. Então, assim, a gente consegue pensar que num ciclo nosso a gente pode correr 40 quilômetros de longo. Um cara que vai fazer a primeira maratona, de forma alguma, vai pensar nisso como uma abordagem. Então é sempre bom você pensar nesses dois passos, né? Em adaptar a sua mente para fazer essas corridas mais longas, porque isso tem um custo mental muito grande e muitas vezes esse custo é mais mental do que de condicionamento. Então, entender como é que é ficar continuamente por muitas horas correndo, o que que isso implica, como é que você vai se hidratar, como é que você vai distrair a cabeça, quais vão ser as estratégias mentais que você vai fazer nisso, sabe? E entender como é que você vai responder essa carga, para poder se recuperar bem e seguir em frente. Então, acho que esses são pontos interessantes, porque é isso, cara. Acho que a gente chega a fazer longos de 36, 37, 38 quilômetros, só que chega um momento que a chavinha vira, isso é só mais um treino, vai e faz. Mas quando você começa a quebrar a barreira ali de 30 quilômetros de longo, existe uma grande barreira mental que muita gente cria. E eu acho que para o ciclo de maratona, a corrida é um esporte que ele é muito mental e muitas vezes mais mental do que físico. Físico você vai se preparar e às vezes a gente se esquece de se preparar mentalmente. E se preparar mentalmente é muito importante, porque assim a carga de estresse de você sempre se preocupar em todo o longo que você vai fazer, você ficar numa grande noia, muito preocupado e às vezes só entender que isso é só mais um treino. Ele pode sair perfeito, ele pode não sair tão bom, mas ele vai ser só mais um treino. E o condicionamento, a gente sempre bate nessa tecla, ele vem do compounding. Então, assim, não é porque você gabaritou os treinos que isso vai te fazer melhor ou pior. É por causa da consistência de estar sempre showing up, né? Então, acho que isso é muito importante, porque quanto mais você treinar o mental para estar pronto para qualquer treino que for vir, seja um intervalado mais forte do que você está tão acostumado, seja um longo um pouco mais longo, eu acho que esses são os pontos para se adaptar e isso vai fazer grande diferença na hora que você estiver se preparando. Sim, sem dúvida. E aí agora, né? Imagina, eu estreiei com 3h03, acho que já falei. Meio parecido com a situação né, dessa pessoa que assiste, que tem 3h15, e aí já começou a pensar em como que ele chega pro sub-3. Pensando nisso, o que que você acredita mais que dá pra fazer? O que que dá pra mexer de alavanca? Então, eu acho que para uma pessoa que já tem 3h15, ela já se preparou e entregou uma prova boa, é um excelente tempo já. E acho que assim, a primeira abordagem que me vem à mente é avaliar o quanto que essa pessoa já tem de condicionamento aeróbico, né? Quanto que ela já fez de volume, quanto é que ela já está preparada para isso. E aí, avaliar com o treinador como é que está esse volume. Aí, obviamente, tem que ver em termos de lesão, impacto, porque cada pessoa se adapta de uma forma e consegue suportar um nível de impacto em termos de recuperação, também conciliar com rotina. Mas primeira coisa ia ser ver o quanto que dá para adicionar de volume no treino. Porque apesar de terem
diversas abordagens. A gente conhece treinadores que são amantes de volume e focam nisso para desenvolver os atletas, e a gente conhece treinadores que são mais a favor de manter um volume ajustado para prevenir lesão e desenvolver o atleta. Mas o que mais tem estudo hoje em dia é que quando você adiciona volume aeróbico, que aí vai ser volume em carga leve, em zona 1, zona 2, mais você consegue desenvolver um atleta. Tem alguns estudos que provam isso de forma bem robusta. Então, assim, o adicional de volume, ele sempre vai ser um volume leve. Então, a primeira abordagem seria como você consegue adicionar mais volume para poder performar melhor. E aí, como é que vão ser as diferentes estratégias para adicionar esse volume? Eu acho que essa seria a primeira abordagem. Sem dúvida. Eu concordo que é das coisas mais correlacionadas que tem com tempo em prova. Até para você chegar no mínimo assim, a 120 km por semana. Aí tem gente que já começa a ter retorno marginal decrescente, eu diria. Mas até lá, assim, quase todo mundo vai se beneficiar de ter aumento de volume. Obviamente pesando sempre quando, né, frente ao risco de lesão. Eu acho que isso é curioso da corrida, porque é dos poucos esportes que não é que nem o futebol, né? O Zico ficava treinando 2 horas de falta depois do treino do Flamengo e por isso foi um dos melhores batedores na história do futebol. Se você ficar treinando 2 horas a mais todo dia, eu te garanto que você não vai largar. Exato. Então, você tem que treinar de forma muito inteligente. É por isso que, né, acho que atrai tanta gente em pensar nisso. Então, colocar volume, acho que é uma primeira abordagem muito, muito inteligente, mas que tem que ser feito de uma forma, assim, né, colocando na balança e sabendo como encaixar. E tem um adendo importante que é assim, é muito importante você equilibrar quando a gente fala de volume. O volume é o volume de treino. Então não é só a distância que você está percorrendo. Então, 10 quilômetros para uma pessoa não são 10 quilômetros para outra pessoa. Em carga total, talvez, mas quando a gente fala do condicionamento aeróbico, é o tempo que o coração fica ali batendo. Então, é sempre bom você parar para refletir o volume em horas e em distância. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o meu treinador, que o Beto, assim, toda a programação que ele faz, ele olha em horas e isso depois transparece para volume. Mas é sempre olhar a progressão em horas de treino, porque tem vários fatores que vão mudar isso. Por exemplo, se você fizer 1 hora de areia de praia, é diferente de você fazer 1 hora de asfalto, que é diferente de você fazer 1 hora de montanha. Só que no final das contas, se você estiver na mesma zona de batimento cardíaco, o efeito final disso vai ser bem semelhante. Obviamente, você vai ter adaptação muscular diferente para cada tipo de estímulo, mas isso é uma coisa importante de olhar. Então, quando a gente fala de adicional em quilômetros, que a gente falou de 50 para 55, a gente também está falando de tantas horas semanais. E isso também conversa diretamente com o tempo para você se recuperar, né? Então, é uma coisa muito importante de olhar, e acho que essa abordagem de progredir o volume e conseguir conciliar o volume com o que você já tem de rotina é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a primeira coisa eu acho que é a distância. Eu comecei a levar alguns treinos que eu fazia de 8, 10K, eu comecei a levar para 12, para 14 e assim por diante. E o Renzo, ele estava comentando um negócio interessante que ele percebeu estando em São Paulo, que muitas vezes aqui a gente vai correndo para Ibirapuera, por exemplo. E isso, na minha casa para lá, dá entre 2 a 3 quilômetros. Fácil, você já somou 5 quilômetros a mais que você nem conta quase como parte da corrida, porque você tem que ir, você tem que voltar, então aquilo, e aí você roda no parque, o que você já rodaria. Exato. Então é um jeito fácil de você ir colocando volume dentro da sua rotina. Exato, as diferentes estratégias para adicionar volume, né? Acho que, assim, algumas que eu faria. Primeiro que foi que a gente estava comentando antes, que é isso, esse trajeto até o treino, né? Muitas vezes você combina de correr com amigos e tudo mais, e a galera não sai do mesmo lugar, e muitas vezes vocês vão de carro, vão de Uber, vão de táxi, vai de bicicleta, até esse lugar onde vocês vão treinar. E se for viável você ir correndo, é interessante, porque você já sai sem a pressão de estar necessariamente no treino, então isso já te obriga a ir num trote mais confortável, realmente fazer uma rodagem leve até o treino que você vai fazer. Isso já te aquece bem, então é bom para o corpo como um todo, e isso já vai garantir exatamente mais 2, 3 quilômetros ali que vão se acumulando com o tempo. Se você fizer, 2 quilômetros todos os dias, se para uma pessoa que corre os 7 dias da semana, 2 quilômetros indo, 2 quilômetros voltando, são 4 quilômetros de treino por dia. Isso é muito bom, entendeu? Então já vai adicionar no volume semanal uma carga bem razoável. Então, às vezes,
não, mas é só mais 2 quilômetros, mas isso vai acumulando e faz uma diferença. Eu tava brincando com o caseiro ontem, o Vitor faz normalmente 8 quilômetros de aquecimento até chegar no treino e depois aquece. Isso vai dar 16 quilômetros de rodagem que você ganha, entendeu? E isso em termos de tempo total ajuda muito, porque pra gente que tem rotina de trabalho junto, fica difícil você pensar em conciliar, quero adicionar volume, daqui a pouco as 24 horas do dia continuam as mesmas. Então você tem que sempre conciliar. Uma coisa que foi uma estratégia minha quando eu comecei a incrementar volume foi, obviamente, as dobras. Dobra é uma coisa que eu acho que a partir de 110, 120 quilômetros na semana, até 100, para quem não corre todos os dias da semana, a dobra já é uma forma boa de adicionar volume. Porque para o corpo, é muito mais fácil, para o corpo, para a mente, para a rotina, às vezes é mais fácil você colocar 15 quilômetros de manhã e 5 quilômetros à noite do que 20 quilômetros de manhã. E esses 5 quilômetros à noite vai ser 20 minutos, 25, 30, meia horinha rápido. Para quem malha à noite, é o aquecimento para você malhar. Entendeu? Vai aquecer o corpo, você já faz isso. Então, muitas vezes, volta do escritório, volta do trabalho para casa, ou vai para academia, tá com um tempinho ali, precisa ler alguma coisa, precisa escutar algum podcast, escutar o Pelerino, precisa consumir alguma coisa que não exija fisicamente 100% de você, em termos de braço e tudo mais, você consegue adicionar ali. Então, muitas vezes eu fazia isso. Chegava o trabalho em casa, ia na esteira do prédio mesmo e já fazia ali 40 minutinhos, meia horinha de esteira, que isso já adiciona. Então, assim você já vai conseguindo compor e eu acho que é uma outra estratégia bem legal de adicionar volume. O Renzo, se ele começar a fazer isso no Rio, a gente tá ferrado, porque sem falar onde você mora perto do Alto Leblon. Então, cada vez que você fizer isso, vão ser 80 metros de altimetria, meu. Eu vou perder o meu com da mesa do imperador, se isso rolar. Exato. Se toda vez eu adicionar a volta para casa correndo, eu vou ganhar só de elevação na semana, eu vou ficar com 1.000 metros. Aí eu vou ganhar teu com. Não, e ainda tem uma coisa para mim, né, aí falando sobre um pouco do amor à corrida, ou né, o porquê de correr, é aquilo, né, de você otimizar a vida. Eu gosto muito de pensar nisso nas coisas que eu faço e é o jeito que você gasta mais energia num determinado tempo. Então, assim, eu tenho comigo que eu acordo, se é um treino leve, eu gosto de sair de casa em até 15 minutos do despertador ter tocado. Ou seja, bem rápido. E meu horário biológico funciona bem, ou seja, é uma coisa depois da outra. Então, assim, você já começar correndo pro parque ainda tem esse efeito psicológico, eu acho, de quase não ter tempo de pensar. É quase um plug and play, né? Acordou e já vai. E foi. Funciona bem. Eu também tenho bastante essa cabeça de tentar fazer a rotina. Cara, a rotina ficar funcional é o principal. Então, assim, todo mundo tem uma rotina de trabalho importante e aí eu já tive esse debate várias vezes. Existem pessoas que trabalham 18 horas, tem um tempo de trânsito até trabalho e realmente o tempo fica difícil. Mas, marginalmente, a grande maioria das pessoas tem um tempinho ali que na verdade fica ocioso, é o tempo que você fica no celular mexendo, que você consegue otimizar isso. Então, às vezes, um planejamento ele faz com que você consiga encaixar as coisas na rotina mais do que realmente dá ou não dá tempo. É só planejamento. Então, acho que isso é importante e isso bate no que a gente falou. É uma pequena mudança, às vezes são pequenas adaptações que você consegue entregar mais volume de treino, é bom mentalmente, é bom fisiologicamente, no final das contas vai se refletir no melhor tempo de prova. Sem dúvida, sem dúvida. O que mais você faria de ajuste, ou que você lembra que você fez da tua primeira para a segunda maratona, que eu acho que já foi esse pulo, né? Eu acho que assim, um ponto importante também é a atenção que você dá na musculação. Eu acho que isso faz uma grande diferença, principalmente quando a gente fala de fadiga, porque assim, quanto mais rápido você quer correr, mais você vai exigir muscularmente do seu corpo. E aí isso naturalmente reflete em você ter que ter uma rotina boa de academia, ter uma rotina boa de pliométricos, que é o que a gente tem debatido bastante, essa coisa de condicionar seus tendões, condicionar seu músculo a estar recebendo uma carga bem recorrente, né? Então, bem crônica. Então, acho que prestar atenção na musculação, no fortalecimento, no condicionamento do corpo é tão importante quanto treinar a corrida em si. Então, acho que essa atenção à academia, aos exercícios específicos, a condicionar quadríceps, posterior, panturrilha, mobilidade. Acho que mobilidade é uma das coisas mais negligenciadas hoje em dia. Sim.
Então, assim, é muito importante. Isso gasta, isso sem brincadeira, isso você gasta 15 minutos. Uhum. Você abre um tapetinho, não tem tapetinho, abre uma toalha, vai no chão mesmo, se alonga. Aprende os movimentos de mobilidade, faz a mobilidade de tornozelo, que é muito importante, mobilidade de joelho, de quadril, porque são coisas que a gente sempre fala que corrida é uma coisa para a vida, é uma coisa contínua, não é uma maratona e acabou. Ah. Então, quando a gente fala disso, a gente quer ter longevidade, e essa longevidade vem disso, uma boa mobilidade, um bom fortalecimento. Então, acho que duas coisas que eu faria é dedicar essa atenção à musculação, ao condicionamento muscular para a corrida e à mobilidade. Sim, sim. Isso daí eu acho que é importante mesmo. E aí, eu tava até vendo um vídeo hoje, nem um pouco relacionado. Hoje foi um dos poucos day offs que eu tiro no ano, assim. Eu fiz uma bike na academia, eu fiquei vendo um vídeo de princípios, um cara chamado Ray Dalio, do mercado financeiro. E ele fala, né, a primeira coisa que você tem que saber é qual que é o teu objetivo nas coisas que você vai fazer. Qual que é a tua definição de sucesso. Eu certamente quero correr durante muito tempo. Quando eu me machuquei, né, nas vezes que eu me machuquei mais sério, fica muito nítido nas primeiras 2 semanas de volta que só de você sair de casa, poder suar daquele jeito, é isso que realmente É isso que faz dá diferença. vontade. Óbvio que é legal se desafiar. Tem um amigo meu que ele brinca que o meu presente de 40 anos de idade já tá comprado, que é a cadeira de rodas. Achei que ia ser a prótese de joelho. Mas, pô, eu faço de tudo para que justamente seja o contrário disso. Que a gente Exato. chegue com longevidade, com saúde, que eu esteja com 60, 70 anos, podendo, sei lá, correr com meu neto, fazer uma trilha que eu esteja a fim de fazer, Exato. viajar o mundo e assim por diante. Então, né, mobilidade, você tá forte também, não só para buscar um tempo melhor, mas também para tua definição de sucesso própria. E uma das coisas que é importante até amarrar nisso é o que que você faria para melhorar seu tempo na maratona para X, Y, Z? Cara, assim, a prioridade sempre tem que ser tomar proveito do que você está fazendo. Você tem que ter prazer nisso. Então, o prazer tem que ser confortável, tem que ser gostoso. Muita gente fica num burnout de ter que treinar muito. Muita gente fica, pô, meu Deus, tem que correr de novo. Ficar lá parado. Parado não, ficar lá 1 hora correndo no mesmo ritmo, olhando para frente, sem pensar em nada. Então, é sempre buscar refletir e entender o propósito da corrida e o como isso vai te fazer bem. O quanto você consegue ter um momento de ficar fora de tela de celular, que a gente gasta muito tempo nisso, ter um momento de reflexão. Então, uma das coisas mais importantes para mim, e é uma coisa que eu normalmente volto numa discussão interna, é a questão de aproveitar e lembrar do porquê de estar fazendo aquilo ali. Porque o quanto mais você consegue aproveitar, menos estressante mais aquilo te faz bem e mais que você termina com vontade de fazer de novo. Sem dúvida. Então, eu acho isso muito importante. Também acho legal falar que não quer dizer que todo treino eu saio com vontade absurda de fazer o treino. Tem treino que ele é mais grind it off, né? Arranja o dente e vai. Tá, pô, Mas- semana atrás de semana fazendo 150, 160 quilômetros, aí tá correndo 2 vezes por dia, todo dia, dormiu meio mal, acordou, tá um friozinho, você fala, não quero Mas correr. é óbvio que na grande maioria dos treinos você tem que ter prazer dentro daquilo, senão... Exato. tá E muitas errado. vezes, antes de começar, você vai estar com preguiça, mas depois Isso você não vai se arrepender. Isso é uma boa métrica também. E muitas vezes você está disposto a explorar as coisas que talvez não sejam métodos de treino tradicionais, mas que podem funcionar muito bem. Eu estava vendo é uma amadora americana que ela fez 2 horas e 35 em Nova York, correndo 70, 80 quilômetros semanais. E aí todo mundo assim, porra, como é que você faz isso e tal? Praticamente depois de todo o treino, ela vai pra academia, ela ama fazer escada, ela faz 1 hora de escada, ela faz assim 7 a 10 horas de escada semanais. E ela diz que o aquecimento dela na escada é no nível 15. Eu já fiz algumas vezes escada que eu não tive uma escada. Nível 15 é acelerado. E ela faz a escada no nível 15 e ela ama fazer esse negócio. Então, aí tirando prazer das coisas É que o que eu também... comentei, o cross-training ele faz diferença, né? É o que a gente comentou no último episódio. O Jimmy Whelan, pô, o cara tem Ciclista. 1 hora, ele é ex-ciclista profissional, ele tá 1 ano treinando corrida, ele correu 1 hora e 1. Por quê? O condicionamento de esporte de endurance, ele depende da parte muscular, depende da repetição para você ganhar eficiência no que você faz, mas esse condicionamento ele pode vir de muitas formas, e não necessariamente vem da forma mais convencional e lógica que você pensa, que é correr mais e mais e mais. Porque a gente sabe que corrida é um esporte de impacto, é um esporte que é custoso para o corpo. E muitas vezes fica monótono.
Muita gente fala até que é mastering monotony, que é tipo dominar a mesmice. Mas é isso, é buscar vias que sejam interessantes. É pedalar, é nadar, é fazer escada. Tem diversas formas de você adicionar condicionamento sem ser explicitamente correndo mais. Então acho que isso é muito interessante, achar os meios que você gosta. Tem muita coisa que até o pessoal faz. A gente já viu muitos vídeos eu acho que é muito icônico o vídeo do John Corir fazendo aquelas danças lá no Quênia e Sim, tal. sim. Então, assim, tem muita gente que faz isso. Às vezes é um cardiozinho a mais, é uma coisa que te ajuda na mobilidade. Então, não tem que ficar, às vezes, narrow-minded ali, tipo, só isso, só faço isso, só isso que vai contribuir. É sempre importante lembrar que tem várias formas que você consegue adicionar, agregar mais e contribuir para o seu condicionamento. O Conor Mantz, ele chega nas corridas leves dele, assim, umas 3, 4 vezes por semana, ele vai direto, chega correndo na sauna, e aí faz 25 minutos na sauna, cronometrado, ele gosta de fazer sauna e ao mesmo tempo ele viu que ajudava ele. É Então, muito bom. Isso, inclusive, eu faço. Vale a pena. Você pega o que quiser e vai mesclando. E aí eu acho que até conecta num ponto legal, que, né, para melhorar o tempo de maratona, a gente disse aqui de incluir algumas coisas, mas incluir algumas coisas demanda um tempo. Exato. E, né, eu trabalho, entre 10 a 12 horas, o Renzo Também. trabalhou no mercado, agora pode ter novidades aqui, já tem, mas Exato. ainda undisclosed. O que você acha que funciona melhor para você pegar e colocar, né, tanto essas coisas para dentro, mas sem sabendo que, né, teu trabalho não é esse? Exato. Dicas para, assim, você conciliar um pouco dessa rotina, né? Que são diferentes dedicações. Eu acho que é o que a gente falou. O planejamento é uma das coisas mais importantes para mim. A gente gasta muito tempo fazendo coisa inútil e ineficiente. Então, você tem um planejamento, saber o que você faz quando você acorda. Acorda, toma café, faz isso, isso, isso. Sim. Às vezes você gasta tempo de manhã procurando tênis. Às vezes a organização e planejamento já faz a diferença muito grande. Então, Tem uma coisa que eu gosto muito e conversa exatamente com esse ponto, que é reduzir fricção na tua vida em tudo. exato. Então, assim, é o clássico de você já deixar a tua roupa pronta no dia anterior com o tênis lá. Exato. Você já saber, provavelmente, ou então eu vou pensando durante a corrida o que eu quero comer no café da manhã. É. Que aí eu não tenho que chegar em casa e aí só então pensar, entendeu? Exato. Então, assim, E assim por diante. é ganhar essa otimização do dia a dia. Acho que o planejamento é uma das coisas mais importantes. É tentar da melhor forma possível inserir isso na sua rotina. Então, quando que você malha? Você malha depois do trabalho? A academia é direto ou você vai do trabalho, passa em casa e vai para academia? Se você faz isso, por que você não vai direto? Quando você vai direto e vai malhar, você consegue fazer 20 minutos correndo ali antes? Com certeza, grande parte dos trabalhos exigem que você escute e consuma algum tipo de conteúdo. Você vai ler um livro, tem gente que escuta audiobook e tal. Quer incluir isso? Faz isso correndo. Você tem esteira, vai lá, 20 minutos, 30 minutos. Acho que isso já ajuda, né? E assim, né, nós dois, a gente tem rotina que é uma rotina que ela é meio incerta. Então, pode ser que apareça alguma coisa e aí nesse dia você não vai conseguir. Mas aí também tenta capturar a incerteza dentro das coisas que você pode controlar. Eu sempre deixo, por exemplo, uma roupa de academia no trabalho com um tênis que tem 850 km, 900, que tá bom ainda pra correr, mas eu não vou ficar correndo no dia a dia. E aí tá lá, quando eu precisar, quiser dobrar algum dia, quiser ir direto pra academia. Vai de carro pro trabalho, deixa na mala do carro, uma roupa de corrida, um tênis ali. Assim, acho que sempre sempre planejar isso para não se sabotar e a gente fica cansado da rotina, então muitas vezes é bom deixar para quando chegar em casa, e ficar em casa. Então, tenta dar uma continuidade, sai do trabalho, já vai direto, termina o último treino e depois vai para casa. E muitas vezes isso vai te economizar tempo de trânsito, tempo de tráfego de um lugar para o outro, e você já otimiza e já entrega tudo. Sim. Então, acho que isso são algumas coisas principais. Tirar essa noise, todo esse ruído que tem no meio do dia e facilitar. É o que você falou. Acorda já com a cabeça de que tem que sair, sem enrolar muito. Vai correr? Depois, o que você vai fazer? Quando você corre, é um momento de reflexão, você consegue planejar o que você vai fazer no seu dia. Então, acho que muitas vezes isso ajuda. E um dos pontos que eu acho muito interessante é muita gente tem academia em casa, academia no prédio, e isso ajuda eu tô com a rotina meio apertada. Acorda e vai um pouco na esteira, consome o conteúdo que você já ia consumir, já vai correndo. Não vou ter tanto tempo de manhã. Não tem 1 hora? Faz 40 minutos. Tira um pouco da... Sérgio Maurício, que certamente você conhece, o ortopedista no Rio. Nosso glorioso ortopedista. E ele fala,
Cara, só não. Assim, você pode perder, mas faz o teu gol, assim. Vai tomar 7-0, faz o 7-1 pelo menos. Exato. É melhor, né? Não morre Não na areia da perde zero, praia, não né? perde Exato. zero. Pô, você precisa correr uma hora. Não tem uma hora, você não precisa não correr. Você consegue fazer meia hora, consegue fazer 40 minutos. Uhum. Então, muitas vezes isso ajuda. E a mentalidade de que isso vem com a composição. Então, o compounding vai te trazer o resultado final muito mais do que um treino. Uhum. Então, pô, teve uma rotina pesada de trabalho, precisa descansar, foi treinar, teve uma reunião emergencial, não conseguiu. Não tem problema. Isso faz parte. Até os atletas que são de mais alto nível passam por isso e optam muitas vezes nem por causa de agenda, mas por cansaço, por não treinar. Então, muitas vezes é importante você ter a cabeça tranquila de que se você não conseguiu treinar, né, num dia X, você vai ter outras oportunidades. E treino não é, obviamente, às vezes você quer remanejar, você tinha um day off planejado no domingo, mas uma quarta-feira ficou ocupado de trabalho, não conseguiu treinar, vai jogar um treino para domingo, beleza. Mas treino não é dívida. Então, se você não conseguiu treinar hoje, você não tem que treinar o dobro amanhã. Então, isso é muito importante também. Isso é verdade. E aí, assim, né, primeiro dica prática e depois também o que eu acho legal de cabeça, de forma de encarar, né, esse assunto. Assim, feito, aquele, né, frase pronta, mas que faz sentido, feito é melhor que o perfeito. né? Eu precisava dobrar para chegar em 160, 170 quilômetros na planilha. Talvez você não, né, quem tá ouvindo não consiga correr de manhã, e também não à noite, mas de vez em quando tua academia é perto do trabalho, ou mesmo você consegue correr na rua, e aí tem, né, na época, lá atrás eu trabalhava na Stone, eu descobri que tinha um vestiário na garagem, e aí eu conseguia ir nesse vestiário cedinho e já ir correndo pro trabalho, se eu quisesse. Então, ir introduzindo esse tipo de coisa, eu sempre deixo algum tipo de marmita saudável no congelador, porque aí me traz mais flexibilidade. Ou então, enquanto eu tô correndo, eu já olho alguma coisa para pedir, uma salada, algo do tipo, e que ajudam muito a encaixar né, a rotina. E eu falei do feito melhor do que o perfeito, porque certamente não é ótimo eu dobrar meio-dia e 15, saio meio-dia, meio que hora do almoço, e aí corre 40 minutos, sendo que eu acabei meu treino 7h50 da manhã. Exato. Mas ainda assim, se eu não fizesse isso, não teria outro jeito de fazer. Então Só você que, só aceita que. nem sempre vai ter que ser da melhor forma, né? E faz. E aí tem muita gente também que, talvez mais old school, que encara isso como se fosse um jogo de soma zero, né? Ah, eu tô correndo, então não tô trabalhando, ou É, seja, isso foi ruim. Obviamente, né? Eu não concordo com isso. exato. Não preciso dizer muito, mas eu acho que assim, né, de impacto prático no trabalho, eu trabalho muito com negociação. Ele te traz uma clareza mental, ao mesmo tempo do que é importante você escolher como ponto negocial, de como tratar com diferentes partes, exatamente, né, stakeholders, que, assim, o benefício disso, ele é tão maior do que talvez você gastar Então assim, 45 minutos a mais do teu dia. grande parte dos trabalhos não vão ser coisas só mecânicas, né? Tipo, pega isso aqui e bota aqui. Então, muitas vezes você precisa refletir sobre o que você vai trabalhar. É um processo produtivo, né? Uhum. E acho que existe muito o que você falou, a cultura de pensar de que se você está treinando, você não está trabalhando e isso é errado. Mas os momentos de, às vezes, interromper, é isso. Quem consegue, às vezes, na hora do almoço, sair para dar um treino, ou de manhã vai correr, à noite vai correr, são momentos de reflexão que você chega com a cabeça mais limpa e consegue tomar decisões de forma mais fácil. Sem dúvida. Então, o exercício físico não deixa de ser uma das melhores formas de você fazer o seu corpo e o seu cérebro funcionar da melhor forma. Então, acho Eu, que isso ajuda muito. eu conheço, né, CEO de companhia muito grande que não necessariamente ele só contratava atleta, mas era muito importante para ele se a pessoa fosse atleta. Ele já sabia que ela sabia tomar decisão difícil, né? Exato. Privilegiar um pouco mais de longo prazo, aquele clássico teste do marshmallow, né? Da criança que topa esperar 15 minutos sozinha numa sala para não comer o marshmallow em troca de ter dois depois de 15 Exato, minutos, em vez de versus só comer de comer aquele cara. primeiro, né? Então, né, eu conheço muita gente assim, mas que também esse CEO em particular, ele olhava também para se essa pessoa consegue ler muito, né, durante um período. Significa que ela está dedicando o tempo dela para uma coisa boa e que ela poderia estar fazendo N outras coisas que talvez fossem mais legais no curto prazo. Então, eu acho que tem esse ponto que também é super legal na hora que você vai falar sobre relação de trabalho com esporte.
Acho que agora é importante também a gente voltar para o que a gente já está trazendo algumas vezes, que é trazer como é que está sendo a nossa preparação, né? Para quê? Para porra nenhuma. Mas enfim, como é que estão sendo os Se treinos? preparar para estar preparado para a hora que a gente precisar começar a preparação, é isso? Exato. Então, acho que vamos trazer um pouco dos treinos da semana. Vou começar aqui do meu lado. Em termos de treinos da semana, eu corri 100 quilômetros essa semana. Ele Fiz, tava com preguiça essa semana, não se esforçou direito. tinha viagem para São Paulo. Uma longa. Eu fiz intervalado segunda-feira. Segunda-feira eu tive, acho que foi uma dobra, na verdade, tem que conferir. Mas eu acho que eu rodei de manhã e aí eu fiz depois. Quando você tava com tosse? Não, tosse foi semana passada. Semana passada. Eu ainda tava essa semana, mas agora finalmente eu tô bem. Bom. Graças a Deus, tava complicado correr, não parava de tossir. Aham. Mas agora melhorei. E aí na segunda-feira eu fiz um treino que era 10 tiros de 200. Então tinha uma rodagenzinha, fazia umas ativações de 1 minuto, depois 10 tiros de 200 em VO2, então corria ali 200 a 2,55, 3 por 1, com 30 segundos de descanso. É mais uma ativação da perna, ganha eficiência mecânica ali, treininho bom para acordar o corpo e sem machucar demais, né? Porque 200 é uma distância curtinha, então acaba rápido, fica ali mais ou menos 30 segundos por repetição. Terça-feira eu fiz uma rodagem, quarta-feira eu tive o treino mais importante da semana, que foi um intervalado de 5 vezes 1 km, ali mais ou menos na velocidade de 10K, e depois, entre 10K e 5K na verdade, e depois 2 blocos de 5 de 400. Com 1K no final a 304 que foi, não foi? Então aí os cinco de 1K eu fiz para 3,15 quase todos, e terminei a 3,3, 3,4. Pra dar um sustinho na perna. E aí depois os blocos de 400 metros. Inclusive, é curioso, a gente tava fazendo na lagoa, então tava engraçado, que a ida e a volta estavam bem diferentes por causa do vento. Ah, é. Então a ida é difícil e a volta é fácil. E aí os 400 era mais ou menos ali entre 1 e 8, 1 minuto e 8 e 1 minuto e 10, 11 por repetição. Começamos um pouquinho mais devagar e fomos progredindo, fiz com fio, violando o treino. Foi bem legal. Os 400 ali ficou mais ou menos a 2,50 de média, um 8, um 9. E aí era 1 minuto de descanso entre todos os Descanso tiros. parado, praticamente. Descanso parado, e entre todos os tiros, 1 minuto. Então, entre os tiros de 1 km e entre os tiros de 400, 1 minutinho parado. É um treino que você faz um esforço no corpo, mas sem se matar tanto. E foi um treino bem bom, deu pra dar um susto. Isso eu achei até um ponto teórico mais legal, né? Pra quem pensa já, o que eu posso mudar em treino e tal. Geralmente as variáveis que você tem, fala muito aqui no livro do Jack Daniels, que é o que tá aqui embaixo. Mas, em geral, você pode mudar a quantidade de repetição que você vai fazer. Então, ó, eu tava fazendo 6.000, agora eu vou começar a fazer 7.000. Exato. Essa é uma das variáveis. Você pode mudar, obviamente, a distância do teu intervalo. Então, Vai fazer 1.000, depois 1.200. 6.000, agora eu vou fazer 6.200. Exato. Vai mudar um pouco também. Você pode mudar a intensidade. Tava fazendo 1.000 para 3,15. Quero fazer 1.000 para 3,12 agora. Exato. E aí o descanso que por si só tem, né, ou pelo menos o tempo entre cada intervalo, que tem N formas de você também trabalhar. Você pode fazer um descanso parado completo, você pode botar um trotezinho no meio, Exato. você pode Pode fazer um float, que vai ser uma intensidade ainda mais moderada. aumentar o tempo de descanso, né, reduzir. Então, e muita gente, né, muito técnico para ver que o atleta está progredindo ao longo de um ciclo, ele bota, né, exatamente o meio de treino, mudando só dessas variáveis para poder Exato. ali sentir o que isso está trazendo de E benefício. tem muito técnico também que vai vendo a evolução do atleta semanalmente, né? Então, o Morgado faz muito isso lá no Rio, que ele chama até de espelhado, que ele faz... O Beto faz isso às vezes também, que é 3 semanas seguidas ele faz o mesmo treino. Sim. Então, 10.000. É 10.000 essa semana, 10.000 semana que vem, 10.000 na outra semana. E aí compara como é que foi a evolução do atleta, tanto para o tipo de estímulo, para o ritmo que conseguiu implicar, obviamente ajustando as variáveis de temperatura, umidade e tudo mais, mas principalmente vendo as adaptações que o atleta teve. Mas é isso, tem muitas formas de você criar essa graça no treino, né? Entender que o intervalado não tem que ser sempre a mesma coisa. Então o intervalo pode ser parado, o intervalo pode ser ativo, correndo, trotando, caminhando. Então tem diferentes abordagens. Esse foi o treino da quarta. Na quinta-feira, vim para São Paulo.
Uhum. E aí, depois que eu cheguei, eu tinha uma reunião no final de tarde, então antes de ir pra reunião, eu dei uma corridinha rápida no parque, eu corri 35 minutos, eu acho. Dei uma voltinha só. Acabou de provar o ponto que a gente tava falando antes. Foi o que deu e É tá feito isso, era o que 35 dava. Eu minutos. tinha programado as 40 ou 45 minutos, não tinha esse tempo. Corri, corri, faltando tempo, eficiente, né, pra conseguir chegar em casa, tomar um banho pra reunião. Voltei pra casa e fui. Então, fiz isso. Na sexta-feira, Sexta-feira fizemos. eu acordei aqui já com um vulto ali, meu irmão. Cheguei no parque, tava já o Renzo já 3h55, assim, rodando. Acordou atrasado. Não, não, não. Jamais. Perdeu a hora do treino, mentira. Mas a gente combinou, o Barda, nosso amigo, vai fazer a Maratona de Valência. Teve o longo mais importante do ciclo agora, na sexta-feira, que era 30, não era Duas por horas e distância, meia. era 2 horas e meia, com vários blocos progredindo. Então começava a 4h30, mais ou menos, um tempo, aí depois ia para mais ou menos uns 40 minutos a 4 por 1, depois ia para 3h50, e depois a 3h40, e depois desaquecia. E aí a gente combinou de dar um suporte para ele nesse treino. Então, fui de casa aquecendo, o Lipe foi de casa aquecendo também, e fizemos esse treino com ele. A gente terminou quase que no mesmo momento, né? Eu terminei um pouco antes, que eu tive um café da Começou um pouco manhã, antes também, é. e você logo depois parou, mas a gente fez o bloco de 4 por 1.000, depois o bloco de 3h50 e um pouquinho do bloco de 3h40, 3h30. O meu deu acho que 25 quilômetros totais. O seu também, né? Por aí. Eu não sei usar o meu Ah, relógio, é. eu tenho um sério problema com o meu Garmin. O Renzo não cansa de me lembrar, mas o... O cara dá pausa no relógio e não volta a treinar. E daqui a pouco a gente tava correndo, tinha 7 quilômetros que ele não tinha dado play. A minha corrida ela é tão meditativa, é isso que o pessoal tem que entender, que eu fico ali em the zone, aí o meu Garmin já foi pro espaço, a não ser que seja um workout, provavelmente vai estar um pouco errado no meio É por do isso que o treino. Strava dele normalmente tem um adicional de quilômetros que ele coloca depois, que é o que ele esqueceu de dar play. É uma aproximação ali, Mas mas foi foi tipo uns 40 e 24K que eu fiz. isso, foi mais ou menos isso. É porque você voltou pra casa correndo também, né? É. Isso. E aí, esse foi o treino de sexta, então o longuinho da semana pra mim ficou na sexta-feira. E depois disso, sábado e domingo eu fiz rodagem. No sábado eu rodei 40 e pouquinhos minutos. E hoje eu rodei 1h05. Eu rodei 14, quase 15 quilômetros. Tour pela cidade de São Paulo. Bom Então demais, foi isso. bom demais. Inclusive eu e o B, a gente fez uma corrida um final de semana depois da Maratona de Berlim, que a gente foi para pro centro da cidade, domingo, 7h30 da manhã. Fantástico, assim, você conhece a cidade inteira, todos os Exploração, né? pontos, que em geral ao longo do dia vai estar tudo cheio, né? Você fica com um pouco mais de medo, de segurança. Na hora que você tá correndo, ninguém vai atrás de você, você consegue No ver máximo, um tudo. vira-lata caramelo ou Chico. Um virada, pô, tava rolando briga de cracudo, mas até aí, enquanto eles não estivessem com a gente, tá tudo bem. Então, é muito divertido também pra sair, assim, dessa rotina. A minha semana foi uma semana que agora, né, eu já tô comprometido com o meu off-season. E pra mim, né, nesses momentos é muito legal pegar pra ajudar outras pessoas. Eu não corria, a minha cachorra, eu vou botar como uma das pessoas, mas assim, eu não corria com ela fazia algum tempo. E ela é uma cachorra praticamente feita pra correr. É uma Vizsla, que é uma raça, né, um perdigueiro, um pointer. Daqui a pouco ela aparece aqui. Certamente, na hora que a gente abrir uma porta daqui, ela vai destruir o nosso cenário, mas tá tudo bem. E aí a gente correu junto 13 quilômetros na segunda-feira. A gente correu 13 quilômetros a 4h30 e poucos. Pegamos principalmente a trilha, né, que pra ela é melhor, pra patinha e assim por diante. E aí no final, no início é engraçado que ela começa a querer acelerar com tudo, e aí depois que eu já dei uma canseira maior, eu que puxo ela um pouquinho mais. Mas ela vai super bem. E aí, terça ou quarta, eu corri com a Marina Risvin, que eu tava comentando antes. Eu fui ajudá-la num treino, que era um treino que o Ricardo Gigioli, que é o técnico dela, passou, que eram 4 blocos de 2 quilômetros. Sendo o primeiro sempre a pace de maratona, que para ela vai ser perto de 3h45. E aí o segundo, a pace de meia maratona. E Então aí, era quatro blocos de 2 quilômetros que era progressivo dentro desses dentro 2 desses quilômetros. blocos, já. Entendi. E aí a gente acabou fazendo a 3h43 e 3h36, 3h35 por aí. Ela tá muito, muito bem. E é curioso porque o jeito dela de corredor, o perfil dela, é muito parecido com o meu. De ter
muita eficiência, mas não tanta velocidade, né, para os nossos respectivos Parando. VO2, assim. Então, assim, ela perde, eu acho que 4 ou 5 segundos, ela tava me falando, da meia pra maratona. Isso é bizarro. Eu perco 7, 8 segundos, que também é pouco. Então, sem contar pra ela, eu acabava apertando ainda mais nessa segunda rep, baixando os 3,40 pra botar uma também. velocidadezinha. Exatamente. Pra trabalhar na, talvez, fraqueza que exista pra ela e que é a mesma na minha. Quinta, de novo, eu fui com a Chica, aí rodei a 4,55 com ela chegou inteira, não deu nem pra cansar. Sexta-feira foi o treino que o Renzo comentou que a gente fez junto. E aí, assim, por incrível que pareça, eu tava me sentindo bem mais cansado do que eu me sentia um 3,40, um 3,50. Obviamente ainda, né, muito suportável, mas Nesse treino que a gente fez. eu tô quase sentindo que, assim, o meu, sei lá, meu coração tá inflamado, meu músculo tá cansado, e principalmente isso é mental também, que eu acho que é um negócio que começa a Mas também a compound. gente tava correndo a 3,40 falando pra caralho, né? Mais do que o podcast aqui, a gente tava conversando o tempo todo, né? Não, sem dúvida, e assim, Então isso faz uma diferença eu tô com também. zero preocupação disso. Inclusive, agora eu quero perder fitness. Eu tô preocupado em não ganhar, em não manter meu fitness. Eu quero Ah, calma lá. garantir que eu chegue num. Não, ainda treinando, mas eu quero garantir que eu perca um pouco pra poder subir de novo, Ah, velho. você quer deixar seu corpo descansar. Exatamente. Ah, tá. Obviamente eu não quero ficar um pangaré de novo, mas eu quero deixar baixar um Faz pouco. assim, me passa um pouco, eu guardo com carinho. Fique à vontade aí, ó. É isso. Tem uma amiga minha que ela diz, ela não faz tanto esporte, né? Ela faz um negócio ou outro. Fala, porra, eu amo te seguir no Strava, porque todo dia, toda semana que eu vejo, que eu deixei a desejar um pouco e tal, eu abro o teu Strava e eu falo, porra, se pensar que ele correu metade por ele, metade por mim, eu corri nessa semana 80 quilômetros. Então, mas aí, sábado, né, depois desses 24 quilômetros, eu queria sair um pouco de São Paulo, eu gosto muito de natureza, e São Paulo é meio maçante. Você vai correndo pro Pacaembu de manhã, duvido alguém correr 6 da manhã pro Pacaembu ali pela Rebouças e não passar um caminhão que parece que vai te atropelar, uma moto buzinando com o cano estourado, tal. Então, eu gosto de sair pelo menos a cada 2 ou 3 finais de semana e pegar um pouco mais de natureza. E aí eu chamei 2 amigos, na verdade chamei 3, né? Um deles é um atleta um pouco mais híbrido e não compareceu Ah, eu saí por na motivo de sexta-feira, gasolina aditivada. tive o aniversário de um grande amigo, tive que ir pra comemoração, que me impossibilitou de acordar às 7. Eu não julgo e só respeito. É isso. Eu respeito porque eu não consigo fazer igual. E aí eu consegui aproveitar no máximo 40 minutos de corrida no sábado. Mas aí a gente foi, brincadeiras à parte, pra Jundiaí, no Vale do Japi, que é muito comum de né, trail runner ir pra lá, pra quem gosta de aventura, de ultra. É um terreno, praticamente ele todo, é de terra batida. Tem algumas subidas, eu acho que o quilômetro que você sobe mais, você sobe 100 metros nesse quilômetro, então 10% de elevação média. E aí, enfim, fomos para lá, é um loop de 28 quilômetros, muito, muito gostoso de fazer. Então acabou sendo até um longo e me dando um outro tipo de estímulo. E domingo, eu até preferi pular a corrida, né, porque como eu quase não tiro o day off, Furou o treino comigo. fui treino com o Renzo e fiz 40 minutos de bicicleta, botei uma sauna e fiz um pouquinho de peso, mas principalmente plyometrics, que é um negócio, aí né, olhando pro que a gente vai fazer, eu tô querendo estudar bem mais de plyometrics, acho que tem muito benefício que eu vou poder tirar. Eu sinto que a minha corrida, eu tenho uma boa base, né, percepção corporal por ter jogado futebol mais sério, ter feito bastante esporte que exigia mais técnica, mas de habilidade motora de corrida, de fazer bem a academia, os exercícios, eu tenho muito a melhorar. E olha para os quenianos, eles fazem plyometrics o tempo todo. Então é um negócio que eu quero bastante pegar nesses próximos 2, 3 meses, incorporar bem no meu treino, espero que vai ajudar. O Renzo, né, até eu acho legal você falar, você veio do CrossFit, então eu percebo que você tem muito mais coordenação motora e Consciência percepção corporal. corporal.
Então, assim, no meu caso, tem alguns fatores. Na verdade, antes de vir do CrossFit, eu venho do skate, né? Skate surf. Ah, isso aí eu não sabia. Tem isso. Inclusive, tipo, acho que no surf ajuda, mas no skate principalmente, porque você tem muito essa coisa de propulsão de perna. Uhum, E isso ajuda muito, né? Porque uhum. você fica com o tendão mais condicionado a isso. E eu acho que é um dos outros fatores que já me ajudou a condicionar bem. Porque eu acho que os tendões ficam já bem preparados para isso. E, pô, todo jovem que já andou de skate não gasta 1, 2 horas, né? Gasta 6 horas andando de skate. Então você fica repetitivamente ali condicionando o corpo. E aí, em seguida, eu tive uma fase da vida que eu treinei muito no CrossFit. No CrossFit você tem muito exercício pliométrico, né? Que é pular para subir caixa com velocidade, então pula na caixa para cá, para lá, e que ajuda muito. Uhum. Você faz muito a propulsão, os movimentos de levantamento de peso olímpico, você faz um movimento de explosão no corpo muito grande que também reflete um pouco dessa forma, além de outros fatores, né? Porque a gente pula muita corda, e pular corda não deixa de ser um dos melhores pliométricos possíveis. O Renzo quase fez o papel do Chad no High School Musical 2. É. Bateu na trave. E aí, enfim, aí você acaba tendo muito esse exercício pliométrico que ajuda muito. E isso, com certeza, me ajuda muito na consciência corporal, né? Eu faço muito fortalecimento e uma das coisas que, sempre que eu treino com algum conhecido e tudo mais, eu tenho muita amplitude nos movimentos Uhum. e muita consciência, né? Eu gosto muito de treinar com peso livre e tal, e isso é uma coisa que ajuda muito, porque o controle corporal para esses pequenos detalhes é uma coisa que vai acabar naturalmente ajudando na corrida também. Sem Então, dúvida. acho que isso é muito importante, que é o que eu falei, né? Trabalha em conjunto com a prioridade lá atrás de ter o fortalecimento, mobilidade, por aí vai. Uhum. E tem um negócio também agora de, né, falando como botar, tem muito conteúdo agora que é muito mais acessível. Então eu já chamei um personal que vai me ajudar algumas vezes, mas principalmente para ver o que eu tô fazendo e me sugerir alguns tipos de exercício, mas eu ainda nem tive nenhuma aula, nenhum tempo com ele, e eu comecei a seguir o que a Fabiana Murer, que era É, aquela brasileira, né, atleta olímpica, que acho que foi campeã mundial até de salto com vara. É, ela posta no Instagram dela, e assim, eu faço massagem esportiva numa clínica que ela tem aqui em São Paulo. E eu já vi ela ao vivo, né, fazendo esse tipo de coisa. É quase inspirador, porque você vê aquilo e você fala, realmente essa pessoa ela tá dominando tudo que tá acontecendo, enquanto exato. eu pareço um descontrolado. Eu tava com um amigo meu na academia hoje, falei, ó, você vai me ridicularizar, vai ser ridículo o que eu vou fazer, mas eu vou fazer porque alguma hora não vai ser mais ridículo. Vai me ajudar, Então, a gente vai deixar como referência também essa da Fabiana Miller, Isso. que eu acho que é bem legal. E, inclusive, isso é um bom gancho para trazer o que a gente pretende trazer em outros episódios aqui, que a gente quer trazer corredores que inspiram a gente ou que a gente acha que tem uma boa história para contar com e sobre a corrida, treinadores, e Uhum. seja treinadores como treinadores de corrida, como especialistas de fortalecimento, Sim. para poder trazer esse debate. Então, é uma coisa que a gente pretende trazer aqui, que são pessoas para conseguir contribuir em todo esse horizonte de o que que ajuda você a conseguir performar mais, seja na via padrão, que é como treinar melhor, mas também como condicionar seu corpo para poder treinar melhor. Sem dúvida. E já. Não, uma hora vocês vão cansar da minha cara do Renzo aqui. Já não são dois ali padrão de beleza, né? Então a gente precisa aqui rechear mais com conteúdo. E a gente promete não usar a inteligência artificial Pra para embelezar botar ainda mais. novos personagens aqui. Não, mas já vou dar um spoiler. Daqui a 2 episódios, quem a gente vai entrevistar é a dupla Luiz Fernando Antunes, 2:17:58 Em Nova na York. Maratona de Nova York. Um grande amigo meu, pô, um cara que tem o coração puro, assim, ao mesmo tempo, uma simplicidade, uma sofisticação tremenda de entender o que é importante, do Exato. que funciona, cara muito legal. Mas não só ele, junto dele vem o Emerson Gomes, que é o Exato. técnico dele da MPR, é um cara que também tem muito esse tipo de valor dentro dele, de ser direto ao ponto, de entender o que funciona, de querer ficar próximo dos alunos, e que por sua vez ele mesmo foi um baita atleta de triatlon, Sim. competia para ganhar uma série de provas, então vai ser legal que a gente vai conseguir casar bem, né, a experiência do atleta com a experiência do técnico. Isso. Além E deles, em breve, Marcão vai dar as caras não, aqui. O Marcos Ma- falou, se não vier, ô Marcão, se você não vier aqui, você já sabe, hein? É Eu não isso. vou falar aqui, Não não vou vou mais comentar em cumprimentar de crush. manhã. Mas enfim, vão ter outros aqui É, para trazer as suas perspectivas e também a gente poder
conduzir uma conversa que a gente aprenda com eles. E a gente até abre esse debate que a gente está super aberto a indicações de quem que vocês queriam ver aqui conversando com a gente sobre esse assunto, quem vocês acham que seria interessante da gente trazer para um debate, além de indicações de coisas que vocês acham que a gente poderia abordar aqui, comentários, orientações, tanto para a gente poder passar a nossa percepção sobre, quanto buscar pessoas que a gente conheça e sejam profissionais da respectiva área para poder trazer comentários sobre. Então é isso, acho que a gente espera que vocês tenham gostado de mais um episódio. Apreciado no estúdio aqui, porque não foi fácil de montar. Apreciado nosso novo estúdio. Dessa vez não tem a minha tela verde do último episódio, mas Não tem o Cristo. temos um belo ambiente. Então é isso. Acho que estamos aqui em breve com mais episódios. Mais crônicas pra gente poder contar. Exato. E história pra aprofundar. E muito mais treino para entregar. Fechado? Vambora. Tamo junto. Valeu.